vai ser uma conversa, tá? Amanhã vai ser uma reunião, vai ser uma espécie de treinamento e a partir de quinta-feira a gente vai fazer um teste com todos os CRTS. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero, acho que, formalizar com vocês uma situação, tá? Hoje nós tivemos uma reunião com o Renato, com a Adriana, com o Rony, com o Gustavo, são os diretores, e nós chegamos a algumas decisões, tá? Que estão sendo escritas, essas decisões, elas vão sair por meio de decreto e amanhã vocês receberão esse decreto nos NREs de vocês, tá? Nós vamos ter uma mudança estrutural dentro da CRTS a partir de amanhã, tá certo? Vou esperar, vou aguardar isso ser publicado e daí amanhã no treinamento nós conversamos um pouco sobre isso. A partir de agora, caiu sobre a nossa responsabilidade de fazer o atendimento que nós estamos, fazer o atendimento aos professores, à comunidade em relação aos aplicativos, tá? Tanto dentro do app Aula Paraná, como no Google Classroom, nós temos algumas dificuldades. Isso está gerando um volume de atendimento muito alto, só que a cada 10 volumes de atendimento que a gente recebe, cada 10 itens de atendimento, 9 são problemas no usuário. E não precisa de muitos recursos para identificar isso, né? Então isso está fazendo com que o nosso atendimento aqui ele fique congestionado. Imagine só que nós somos aqui uma equipe com 10, 12 pessoas fazendo esse tipo de atendimento e a gente tem que dar conta do estado inteiro. E a grande particularidade desses atendimentos é que eles são atendimentos do usuário em si. Então, eu vou dar um exemplo. Agora há pouco mesmo eu recebi uma pessoa entrou em contato comigo, a aluna disse que não tem acesso, ela abre o Classroom e tem apenas uma aula, né? E aí eu pedi os dados da aluna, fiz o atendimento, olhei, loguei como se fosse a aluna e na verdade todas as turmas delas estavam ali. Então, ou provavelmente ela não atualizou a página, ou provavelmente ela não usou o scroll, né? Ela não rodou a página para cima no celular dela e ela consequentemente não viu as turmas dela, né? Então, quais foram as determinações, quais foram as orientações que nós temos hoje junto com o Renato, junto com toda a estrutura aqui, a diretoria da SED. Então, nós vamos dar alguns acessos à CRTS, nós vamos distribuir algumas senhas à CRTS para que as CRTS possam fazer esse atendimento inicial, tá certo? Só que antes de dar esse atendimento inicial, é muito importante que todos nós estejamos ambientados com o Google Classroom, né? Não sei se vocês conhecem, não sei, como isso já foi implantado de alguns anos na rede, eu imagino que todos já conhecem o Google Class, né? No entanto, acho que vale a pena a gente fazer um reforço aí para tentar entender um pouco sobre como o Google funciona e sobre algumas particularidades que somente a rede estadual de ensino do Paraná possui, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu vou ir um pouco rápido com a minha tela, com as minhas explicações. No entanto, vocês podem me interromper se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Para falar dos problemas, a gente vai esperar um pouco, tá? A gente espera a reunião acabar, daí vocês podem relatar os problemas de vocês, quem quiser, e a gente vai tentando dar algum norte, tá certo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Agora não, né? Tá, então, acho que a forma de acesso ao Google Classroom, isso já não é novidade para ninguém, né? Então, eu vou acessar o meu Classroom aqui pelo Google Drive, mas na verdade você pode acessar pela conta Gmail, né? Vou até pegar minha conta aqui. Então, aqui eu estou na minha conta, né? Se eu clico aqui no Google Apps, que são esses 9
botõezinhos, procuro lá o Google Classroom, pronto, acessei o Google Classroom, tá? Essa é uma coisa muito importante. Se vocês olharem, isso acontece no celular, principalmente quem tem Android, porque o Android é da Google, como também para muito quem usa o Google Chrome, né, que é o que eu estou usando aqui como navegador. Perceba que existe uma conta que é chamada conta raiz. Tá? Então, sempre quando você abrir alguma coisa, ele vai abrir nessa conta raiz. Ó. Aqui eu estou numa conta pessoal minha, tá? Vou abrir aqui, por exemplo, o Google Classroom, aqui através da minha conta pessoal. Aqui ela acabou abrindo o Google pessoal meu. Mas o que acontece na maior parte dos casos é que ele abre essa conta raiz. Ele não abre a conta que você seleciona, o @escola. E aí os alunos, quando eles compraram lá o celular deles, eles colocaram uma conta, geralmente o Gmail ou alguma outra conta, e que faz com que quando ele acesse, ele não consiga visualizar a conta dele, ele visualiza a conta raiz, que de repente está sem turmas. Então, a primeira orientação é sempre fazer isso, sempre olhar para essa conta, que é a conta que você está usando para acessar o Google Sala de Aula, que muitas vezes ele pode ser diferente do Google, da conta raiz. Se eu trocar a conta aqui, ó, eu, por exemplo, vou usar como Drive da CTE. Eu cliquei aqui para abriu numa outra tela, mas continua, ó, Google Sala de Aula, a conta da CTE e a minha conta raiz, que é a conta Thiago.mariana.escola, tá? Então, isso daqui eu acho que é tranquilo para todo mundo, é fácil, todo mundo consegue chegar até aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí agora, eu tiro qualquer tipo de dúvida, mas acho que todo mundo entendeu essa parte, certo? Tá. Feito isso, pessoal, o professor, então, ele vai ter acesso às turmas dele. Esse processo, gente, é que eu queria que vocês entendessem. Porque quanto mais vocês entenderem gente, se todo mundo puder fechar o microfone aí, agradeceria. Quanto mais vocês entenderem o processo, menos problemas nós vamos ter, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho o processo, como que isso funciona. Da onde que a gente tira os dados para o professor acessar a turma dele? Tá? Nós não criamos uma planilha, porque você imagina só o tamanho dessa planilha, a quantidade de lacunas que essa planilha poderia deixar, caso a gente gerasse alguma planilha com o nome de todo mundo e fizesse carga no sistema do Google Sala de Aula. O que nós fazemos nós consultamos o SERI, consultamos o RH-CED e nós criamos as turmas a partir dos dados, tanto do SERI como do RH-CED. Tá? Então, nada disso é manual. Por isso que muitas das demandas que vocês vão entrando em contato comigo e vão falando assim, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Aí a resposta é sempre assim, não, você não pode fazer isso. Por quê? Isso vai criar todo um problema, toda uma problemática dentro dos sistemas, tanto do SERI quanto do RH, que vão começar a conflitar com as informações que vocês vão criando dentro do vocês não, né? O professor vai criando dentro do ambiente e depois o nosso robô de replicar conteúdos, replicar pessoas, ele para de funcionar. Então, nada pode ser feito que atrapalhe de forma sistêmica. O que não pode ser feito? Não pode trocar o nome da turma, não pode trocar a descrição da turma. Então, o nome é sempre a disciplina, né? Então, matemática. E a descrição, nós estamos colocando o ano. Então, matemática é o título e a descrição, terceiro ano. Então, isso não pode trocar, tá? Você não pode excluir um aluno que ele tenha o @escola. Tá? No entanto, você pode excluir aqueles alunos que, por exemplo, eu tenho um aluno que ele estava na escola A, ele foi transferido para a escola B. Se eu excluir ele na escola A e cadastrar o @escola dele na escola B, não tem problema nenhum. Porque quando essa atualização rodar, nada vai interferir. Mas eu não posso cadastrar um aluno que não seja o @escola. Eu tenho que cadastrar o mesmo @escola. E aonde eu pego essa informação? Com o aluno?
Não, você pega essa informação no SERI. O SERI, você vai lá, baixa a planilha do SERI, da turma onde aquele aluno estava, ou na nova turma dele, e você pega aquele e-mail e passa para o professor da turma poder, então, fazer fazer esse cadastro, tá, gente? Então, sistemicamente, nós não podemos mexer em nada, tá? Nós não podemos mexer em nada. Eu posso trocar o banner? Pode. Eu posso trocar a cor? Pode. Mas tudo aquilo que é feito em sistema, a gente não pode mexer, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Tá bom. Como que eu faço ela tá em algum lugar querendo alguma coisa, ou ela tá com o pé cagado, ou ela tá cagada. Porque ela tá cagada aí. O Everton tá com o microfone ligado. Então, pessoal, essa é a primeira coisa. Esses são os erros assim, o que mais aparecem para o usuário, né? Não tenho turma, não tenho não sei o que, não tenho não sei o que. Então, nesse caso, como que a gente faz para conferir isso? Tá? Você está na CRTE, você tem todos os acessos do mundo, o aluno chegou lá para você, o professor, eu não tenho acesso. Qual a primeira coisa que você vai fazer antes de pensar em resolver o problema da pessoa? Tira um print e me manda. O print é a palavra mágica. Se o cara falar, mas eu não consigo, o problema dele é de acesso. Eu já postei alguns tutoriais lá no nosso grupo, que vocês podem pegar e podem instruir o aluno a partir do tutorial, certo? Eu sei que grande parte dos assessores tem muito conhecimento na área de tecnologia, então podem, auxiliar a pessoa a fazer esse atendimento. Aí a pessoa tirou o print, te mandou e realmente não consta essas atividades lá no celular ou no computador da pessoa. Se isso acontecer, o que eu sugiro? Que você pegue o e-mail do aluno, tá certo? Você vai resetar a senha dele. Com o reset da senha dele, você devolve para ele e pede para ele fazer um novo acesso, para ver se atualizou, certo? Se não atualizou, se ele não atualizou, você reseta a senha dele de novo, ou chama ele para algum lugar, ou faz um atendimento através do Meet, através do Teams com ele, faz com que pegue a senha dele, ou talvez você reseta a senha dele e acessa numa aba anônima, como se fosse ele. E aí você verifica pessoalmente se ele está ou não está tendo acesso àquela turma. Pede para ele sair do celular e tentar ir para um computador. Verifica as contas que estão cadastradas no celular. Verifica as contas que estão cadastradas no celular. Verifica se ele está acessando tudo certinho. Mas no ensino regular, que é o ensino fundamental 2 e o ensino médio, nós temos problemas com menos de 1% das turmas, e amanhã a gente zera isso. Quando eu falo menos de 1%, eu falo 0,03% das turmas. É uma quantidade muito pequena. E da onde vem esse erro? Tá? Vou dar um exemplo hoje, real, que aconteceu. Um professor, no dia da atualização, o professor, ele também migrou no RHCED. Ele estava de licença e ele voltou. E aí as turmas ficaram com outro professor e não com ele. Então, essas turmas, a gente vai ter que ajeitar elas manualmente. A princípio, até que gere uma nova folha de pagamento no RHCED, até que o SERI seja atualizado, para daí isso acontecer de forma automática. Os os controles administrativos do RH, eles demoram as suas atualizações, porque eles passam por várias auditorias. Tá? Então, por isso que às vezes demora, e como nós coletamos a informação lá, a informação também demora, tá certo? Então, eu quero frisar muito isso com vocês, tá? Então, como que a gente vai fazer o atendimento? Primeiro, pedir o print. Segundo, depois de pedir o print, nós vamos tentar resetar a senha e pedir para a pessoa acessar novamente.
Não deu certo, aí nós vamos ter que fazer um atendimento remoto ou presencial no NRE, como muitos NREs estão fazendo e ficam mandando imagens para nós. Então, faz o print, não deu, faz o atendimento remoto. Em último caso, a gente reseta, pega a senha e tenta acessar o Google Classroom com a senha do aluno, do professor e assim por diante. Vocês vão perceber que Fundamental 2 ensino médio, 99% dos casos, eles são casos que a gente resolve com o próprio usuário, tá? Tiago, tem conta errada? Não. O que nós temos são contas em conflito. Teve uma pessoa que entrou, uma chefe de núcleo entrou em contato comigo agora há pouco, dizendo assim, tinham duas pessoas, diretor e o diretor auxiliar, que eles não estavam em nenhuma conta. Eles não tinham nenhuma turma, eles acessavam o Google Sala de Aula e não tinham nenhuma conta. Eu fui verificar o @escola deles e eles não estavam vinculados ao grupo de diretores no @escola dele. Dessa forma, eles não foram inseridos. Então eu fui lá, classifiquei eles como diretores no @escola dele, mas essa é uma informação que vai demorar para atualizar. E aí voltei a falar com a chefe e falei, entre em contato com o diretor, pede para o diretor passar o @escola para todo mundo, para os professores dele, e os professores fazem o cadastro. Tá? Então, isso também pode ser feito. Cadastrar manualmente. E como que nós cadastramos manualmente? Então, eu estou acessando aqui, por exemplo, uma sala de aula qualquer. Aqui eu tenho mural, né, para postar mensagens. Né? O professor, inclusive, ele deve postar no dia da sua aula, ele deve fazer uma postagem no mural. Tem as atividades, né, que aí a CED está postando. O professor, ele tem autonomia aqui para editar, para excluir, tá? Ele pode, inclusive, mudar a posição, o formato de cada uma dessas aulas. E tem a aba pessoas, né? Aqui nessa aba pessoas, o diretor, o professor, qualquer um deles consegue clicar no convidar professores e ir adicionando professores, tá? Bem como alunos. Como que eu sei, gente, que o aluno ele está usando o @escola ou ele está usando um outro Gmail qualquer? No aplicativo, no @escola aqui fica uma cartinha. E já quando é o Gmail não aparece nenhuma cartinha para devolutiva, principalmente das atividades. Então, os professores vão ter que pegar o e-mail desse diretor e desse vice-diretor, vir em cada uma de suas turmas, clicar em convidar professores e convidar os diretores. Aí os diretores passarão a ser professores dentro da turma. Lembrando que não existe na Google perfil diretor nem pedagogo. Ele se transforma num professor. E se ele arquivar a turma, ele vai arquivar a turma para todo mundo. Se ele quiser sair da turma, ele pode até sair da turma. Mas se ele arquivar, ele vai arquivar para todo mundo, tá? Tem uma outra diferença. Essa aqui é uma sala mestre que nós chamamos, né? Tudo que nós postamos aqui replica no resto do estado. Tem uma outra diferença que o primeiro professor aqui da turma, ele não fica com esses 3 botões. Então você não consegue excluir ele, né? Porque na verdade ele é o dono daquela turma. Então essa pessoa que está no topo, ela nunca vai ser excluída, tá? Ela sempre vai ficar ali, tá certo? E depois as notas, mas as notas são dos alunos, tem uma outra situação, né? Então, a partir de amanhã, o que eu vou pedir para vocês é que encarecidamente vocês façam esse primeiro atendimento e façam esse primeiro atendimento dessa forma, tá? Façam um atendimento testando, né? Não assim só pegar a informação do aluno, do professor e replicar para a gente, sabe? Não dá, só isso a gente não consegue resolver. E quando a gente fica recebendo esse tipo de informação, nós criamos um congestionamento muito, muito grande aqui, né? Porque todo o estado do Paraná está entrando em contato com a gente. Todo o estado do Paraná. Nós temos milhares de requisições, tá? E isso está travando todo o nosso trabalho aqui dentro. Outra coisa, com relação a celulares, né? O camarada, às vezes ele tem lá um celular dele, ou ele, sei lá, ele
não sei por que isso está acontecendo, mas ele pega a conta lá dele e ele cadastra um celular. E aí depois ele perde aquele celular, não tem mais aquele celular e precisa mudar o celular. Somente nós aqui da sede conseguimos fazer essa troca de celulares, tá? A CRTE não tem permissão para fazer isso. O que a CRTE pode fazer? Ela pode resetar as senhas, né? E amanhã a gente vai dar uma atualizada nisso no perfil de todo mundo. Podem resetar a senha e nos ajudar a dar esse primeiro passo. Nós estamos criando algumas soluções dentro da API para divulgar também isso para vocês poderem fazer algumas consultas no banco de dados, e aí dessa forma agiliza também o processo, tá? E nós vamos também criar um programa de formação de tutores Google para professores, mas liderados pela CRTS. Então nós vamos ter vários programas de formação, e esse é um específico que a CRTS elas vão liderar. Nós vamos criar um programa de formação de professores tutores para que na escola tenha 1, 2, 3 tutores que consigam ajudar os outros professores a postar atividade e assim por diante, né? O que a gente precisa é replicar cada vez mais a informação, certo? Outro ponto importante que eu acredito que vocês vão me perguntar em relação às atividades, principalmente as primeiras atividades, então aula 1, 2, 3, 4, 5, nós tivemos muitos problemas com elas, porque nós repostamos várias vezes, nós mudamos o link várias vezes, então essas atividades, elas costumam dar erros, não é para todo mundo, mas elas costumam dar erros. E quando é um problema de atividade, você pode instruir o professor a ele apagar aquela atividade ou ele reeditar aquela atividade. Criar uma cópia, reedita e posta de novo. Tá? Não necessariamente nesse momento eles estão proibidos de fazer isso, né? É claro que tem algumas atividades que estão com aquela pergunta lá da questão da presença, mas o professor ele pode reeditar, o professor ele pode mudar configurações daquele forms, tá? Hoje nós fizemos um teste, uma assessora entrou em contato, nós fizemos um teste, e aí deixa eu ver aqui, e aí uma das formas para terminar com alguns problemas, basta a pessoa vir aqui e fazer isso daqui, ó. Ele abre as configurações do Forms e ele marca essas 4 caixinhas aqui, ó. Né? A ideia da assessora, eu não me lembro o nome dela, mas que ela entrou em contato, era deixar isso aqui em branco, mas a gente não pode fazer isso porque dá um problema na nossa API, mas ele deixa dessa forma, é só isso, gente. O professor ele vai entrar, né? Vou até mostrar aqui de repente uma para vocês, ó. Ele entra lá no Forms dele, pega lá a atividade que a CED postou, por exemplo, 3º ano, né? Abre o link, e ao abrir o link, ele vem aqui, ó, e marca esses 4. Esse aqui nem precisa, mas a gente está recomendando que marque também. Pronto, já volta a funcionar, entendeu? A gente não sabe por que isso acontece, mas é uma ação que se a gente faz é como se a Google reconhecesse que de fato aquela atividade ela foi postada pelo professor, né? Nós estamos com muitos problemas de postagem por causa disso, porque a Google ela não deixa mais que 3 ou 4 pessoas utilizem a mesma senha, né? E o que nós fazemos temos uma senha para o estado, e se a gente vai postar, por exemplo, uma atividade de arte, sei lá, 10 mil professores, são 10 mil requisições, e a Google ela meio que bloqueia. Nós estamos trabalhando juntamente com a Google para resolver, mas enfim. Então esses problemas de atividade também não precisam ser reportados, né? Basta o professor reeditar, basta o professor criar uma cópia, apaga aquela e substitui, não tem problema nenhum, tá? E nas atividades que está lá, marcar a presença, elas vão acabar, vocês vão ver que vão ter só algumas atividades com aquilo, depois a orientação será também mudada, então elas também poderão ser apagadas, tá? Ou apagadas, ou reeditadas, ou simplesmente configuradas, e aí o erro desaparece. Então, fez isso, instrui o professor vai lá, cria de novo as configurações, reconfigura aquilo, passa para o aluno, e aí
depois de tudo isso, ele não tiver acesso, você vai procurar um outro professor no seu núcleo da mesma disciplina do mesmo ano e verificar se está funcionando. Se tiver, manda aquele outro professor excluir e montar a atividade própria. Pessoal, é bem rápido, né? São muitas e muitas informações. Nós vamos dar acesso a vocês. E agora eu queria ouvir de vocês um pouco, né, de forma organizada, o que vocês acharam disso, principalmente, e quais as dificuldades que vocês mais estão enfrentando aí no núcleo de vocês. Boa tarde, Thiago, tudo bom? Essas orientações que você deu de usuário, tudo, a gente tem conversado entre nós assessores, a gente tem resolvido o máximo possível. A maior dificuldade nossa está sendo a informação, está demorando para chegar na gente. Primeiro chega para o professor, que agora vai ter que marcar a presença, que está com problema em tal formulário, e a gente não teve informação ainda. Daí a gente acaba conversando, daí um resolve. A gente já fez playlists, várias CRTS, de tutoriais do Classroom para alunos, tutorial para professores, então a gente está junto, todo mundo tem esses links. Algumas CRTS, como a nossa aqui, estamos fazendo lives todos os dias, atendendo 5, 6 escolas por dia, ensinando o básico do Classroom, tem ajudado, mas a nossa dificuldade mesmo é a questão que está demorando para chegar a informação. Então, a hora que chegou lá essa questão de pode editar, pode excluir, se tivesse escrito lá no grupo, já resolve, porque a gente estava com uma informação até agora que não poderia ser feito isso. Inclusive, o pessoal da equipe de ensino do nosso núcleo mandou um texto hoje para todos os diretores falando que não poderia. Depois, uma assessora da CRDE já falou, opa, pode. Aí eles falaram, bom, então vamos esperar a live com o Thiago para a gente já ver isso daí. Mas seria a velocidade de chegar essa informação, ia ajudar bastante. Só uma outra coisinha aqui, em relação ao formulário que você mostrou ali, o exemplo. Então, tá lá, editar após o envio e ver os gráficos, você falou para marcar também. São duas coisas que eu costumo falar para os professores que é de acordo com o que eles querem. Porém, eu peço sempre para marcar, coletar endereço de e-mail, que daí já sai o nome do aluno, o e-mail do aluno. Você pode falar para mim se tem algum problema nisso? Tá. Fábio, eu vou dividir em duas partes, tá? A sua fala. Hoje, na hora do almoço, nós tivemos uma reunião com o Renato e com a Adriana, que foi muito importante a presença dela. Então, assim, existe uma preocupação do Renato, da Adriana, do Gustavo e do Rony, que são os diretores, de primeiro passar a informação para as chefias, tá? E aí eles estavam passando essa informação para chefias, e as chefias, ao invés de passar primeiro para o time dela, principalmente para vocês que fariam atendimento, as chefias já passavam diretamente ou para a equipe de ensino, ou já saía massacrando os professores, né? Então hoje nós alinhamos isso. Então as informações, elas vão se concentrar agora em mim, tá? E aí a gente vai fazer várias lives. Eu trabalho aqui com a minha equipe presencialmente. Eu gosto muito de usar algumas ferramentas de um método de trabalho chamado Agile Enterprise, né? E uma dessas ferramentas é fazer reuniões todos os dias. Então agora, né, nesse período que nós estamos assim tumultuados, com muitas demandas aqui, a gente acabou até deixando isso de lado, mas antes nós fazemos uma reunião de 15 minutos de manhã e uma tarde, todos os dias, tá? Então eu vou fazer isso com vocês também. Uma decisão que foi tomada hoje da CRTS é que ela deixa de ter técnico e o cara técnico e pedagógico, agora só existe uma CRTE, apesar dela receber a demanda dos dois lados e ela poder se organizar para atender a demanda dos dois lados, mas agora a gente centraliza tudo isso. Agora só existe CRTE. Tá? Eu fui fazer uma visita a um determinado núcleo, por exemplo, na época que estava pegando fogo a questão lá do Corrige, né, do aplicativo do Prova Paraná. Tinha uma pessoa se matando para atender e outras 3 pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Então, a partir de agora isso acabou. Amanhã vocês vão receber, isso vai ser até publicado, vai ser um decreto do secretário assinado pelos diretores.
Então, as informações agora, elas partem daqui e a gente vai fazer essa reunião pelo menos uma vez por dia, tá? Talvez eu divida em grupo, um grupo 15 minutos de manhã, um grupo 15 minutos à tarde, para resolver esse problema da informação, tá? Então, a partir de agora, todas elas se concentram em mim, tá certo? E eu vou repassando isso para vocês. Aí a Adriana, já conversamos isso com a Adriana, claro que primeiro eles sempre vão dar as informações para as chefias, mas a gente vai estar sempre bem alinhadinho com as informações. Muitas informações que estavam sendo passadas, muita gente entrou em contato comigo, dizendo assim, olha, peraí que tem uma microfonia aqui. Muita gente entrou em contato comigo, aí falava assim, é a questão da presença, a questão da presença. E aí eu pegava e falava assim, olha, espera, aguarda. Eu sabia que estava saindo notícia, que tinha gente publicando notícias sobre isso e tal, mas eu sempre pedia para aguardar com muita cautela, porque não adiantava a gente ficar desesperado, mandando todo mundo entrar, clicar, tal, porque não estava, de repente, funcionando, né? Então, as determinações, elas costumam acontecer, mas de repente elas começam a mudar e tal. Então, por isso que eu tenho, às vezes, muito critério em passar algum tipo de informação, de alguma coisa, de repente, que é uma informação equivocada e tudo mais, tá? Então, essa é com relação com relação às informações, tá certo? Com relação ao formulário, não tem nenhum problema, tá? Eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela com vocês. Tiago, deixa eu só voltar numa dúvida aqui. Oi, Tiago. Posso voltar numa dúvida? Pode. Então é o seguinte, na sexta-feira eu participei daquela live que teve, e aquela live gerou um série de constrangimentos aqui no nosso núcleo, sabe? Naquela live você comentou lá que os professores não poderiam alterar as atividades postadas pela CL. Aquilo me surpreendeu muito, porque até então, como o secretário falava, como o nosso chefe falava, nós passávamos para os professores que eles eram protagonistas, que eles poderiam alterar, utilizar as atividades da CED, poderiam alterar e tudo mais. Aí, naquela live, você comentou que não poderia ser alterado, porque durante as atualizações, o que ocorreria? Voltaria às atividades e estava dando erro nas respostas que os alunos já tinham enviado. Então, depois daquilo, até foi a chefe da equipe de ensino, fez uma orientação e nós repassamos para todas as escolas. E daí, hoje, inclusive, até tive um mal-estar com o professor, porque eu já tinha passado, não era para alterar. E ele alterou realmente ali onde você mostrou as configurações. E eu falei assim, olha, já foi repassado pela CEG, foi passado por nós, que não pode alterar. E agora pode alterar? Isso que nós precisávamos de uma orientação, de repente, por escrito, porque eu não sei como que eu vou chegar nos professores agora, dizer, professores, agora vocês podem alterar. Tá. Então, assim, vou tentar te explicar, Gislaine, dentro de um histórico de acontecimentos, tá? Então, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos fazendo uma série de atualizações, replicando os conteúdos. Então, quando o professor, ele alterava, e aí a gente rodava essa atualização, essa atividade, ela ia replicando. Ela virava 1, 2, 3, aí uma estava certa, as outras estavam com erro, tá? E aí, ao mesmo tempo, você tinha que garantir a autonomia e o protagonismo do professor. E aí, até sexta-feira, não era para ser alterado, não era para ser alterado o nome, não era para ser feito nada. O que nós fizemos? O que nós fizemos, então, a partir de então? Que essa era uma situação recorrente do professor ele querer adaptar a atividade dele, ele quer apagar aquilo, ele precisa daquilo. Aí na segunda-feira nós falamos o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um site de repositório e vamos deixar o professor ele fazer o que ele quiser dentro do Google Forms dele, do formulário, do Google Classroom. Se ele apagar alguma coisa que ele não deveria, por exemplo, eu posso ir lá e apagar a atividade 1 de matemática, a aula 1 de matemática do 6º ano? Posso. Mas se eu apagar a aula 7, na aula 7 tem lá uma mensagem, olha, clique aqui para sua presença. Então, na aula 7 eu não posso apagar, mas eu posso editar ela, tá?
que aí, não excluindo aquela pergunta, ela vai ser utilizada normalmente. É como se cada atividade postada tivesse um ID, e a gente precisa desse ID. O ID é um número de identificação, tá? Então, essa atividade, isso foi até segunda. Aí o que aconteceu? Olha, isso às vezes o professor não quer, o professor apagou e ele quer postar de novo. Então ele pode ir lá nesse site que nós vamos divulgar, pode pegar essa atividade e pode repostar. Então, o que nós temos? O professor, ele pode editar? Pode. Ele pode apagar? Ele pode. Ele deve? Não. Pelo menos até o momento em que a gente conseguir pelo menos até o momento que a gente conseguir só um instante aqui, pessoal. Então, desculpa, gente. Então, se por um acaso você quiser, se o professor apagar, tal, não vai ter nenhum prejuízo. E hoje a gente não vai mais replicar, porque nós não vamos mais repostar aquilo que nós apagamos. Agora, ainda está pendente a questão da presença. A presença está vinculada ao forms. Se o professor apagar esse forms, nós vamos ter um problema grave. No caso do nosso colega aqui, do Fábio, ele não falou em mexer na atividade em si, né? Ele falou apenas em mudar um modelo, ou criar um gráfico, enfim. Nós estamos falando só das configurações. E essas configurações não vão alterar esse ID. Se eu vim aqui mexer numa atividade, também não vai alterar o ID, tá? Então, no caso, Fábio, já aproveitando para responder você também, você pode sim coletar o endereço de e-mail sem nenhum problema, tá? O importante é que esses 3 aqui, eles fiquem selecionados, tá certo? Mas se você quiser selecionar esse também, é de interesse do professor, tá? No passado, antes de eu vir para a sede, eu trabalhava como assessor, implantei o Google for Education em algumas escolas e até no sistema de ensino. Nós tínhamos um outro modelo para fazer chamada, tá? Nós usávamos o Forms em si. Nós usávamos uma atividade de pergunta, a gente criava um tópico e depois criava uma pergunta. Só que nós não vamos fazer isso porque tem todo esse traquejo, tem todo esse trâmite com com a API, né? Então, é por isso que, Gislaine, que fica assim, olha, agora pode apagar. Aí a gente vai lá, olha, se apagar vai dar esse problema. Então agora não pode mais apagar. Agora pode apagar, mas se apagar não pode ter mais esse problema. O que eu recomendo, Gislaine? Que vocês falem e assessorem os professores. Inclusive, a gente pode fazer isso até por escrito, tá? Para vocês, porque na verdade tudo que eu estou falando aqui vai depois em forma de infográfico, para que vocês possam fazer os atendimentos com maior agilidade e assim mais na certeza, porque eu imagino assim que vocês aí na ponta vai fazer um atendimento, fica sempre assim, mas mesmo que vocês saibam utilizar o formulário, o drive, mas será que dá? Será que dá? Será que pode? Será que não pode? Eu imagino essa insegurança, e nós passamos essa insegurança para vocês conforme nós vamos alterando as informações no meio do caminho. Só que essas informações elas estão sendo alteradas justamente para dar conta da complexidade de todo o processo, né? Eu vou te dar um exemplo. Não sei se vocês repararam, mas o formulário ele não está indo como um link, né? Vocês estão vendo minha tela, certo? O formulário ele deveria vir aqui, ó. Eu vou criar uma atividade nova. Eu venho aqui, ó, e coloco um link do formulário aqui dentro. Quer ver? Ó? Olha só. Eu pego, por exemplo, o link do meu formulário no modo View Form, né, que é o modo que o meu aluno vai ver, e eu coloco ele aqui, ó. E ele já adiciona. Não sei se vocês perceberam, mas ele não está indo para os professores dessa forma. Ele está indo aqui na instrução. Por quê? Porque são alguns melindres, são algumas coisas que nós temos que fazer e tomar cuidado para que dê certo na hora da replicação desse conteúdo.
Tá? A gente vai tentar ser mais assertivo daqui para frente? Vamos. Nós vamos conseguir? Vamos também. Porque já teve toda uma curva de aprendizagem, amadurecimento, que nós já passamos por isso, tá? Então, hoje, o que a gente indica hoje? Edita, professor. Edita, complementa. Põe um vídeo ali no meio, se o senhor quiser. Se for uma atividade que aquela primeira pergunta é relacionada à presença, deixa ela lá. Tá? Daqui a pouco a gente pode passar uma informação para vocês que aquela pergunta também pode sair de lá? Também pode. Tá? Mas vamos aguardar e eu vou passar tudo por escrito. E aí eu volto na questão do Fábio de novo. As informações agora elas vão ser bem canalizadas e nós vamos nos reunir todos os dias. Pelo menos agora num curto espaço de tempo. Tá certo? Tiago, boa tarde. Tiago, o que a gente precisa entender um pouquinho, Tiago, por exemplo, a minha chefia não recebeu nenhuma das informações que eu fui buscar. Então, essas informações não estão chegando na chefia. Essas informações técnicas, elas deveriam chegar para os assessores. Eu acho que você não conhece a sua equipe, mas você tem uma equipe muito boa. Você tem uma equipe que o que você mostrou agora do Class 1, eu acredito que todo mundo domina isso. E o que a gente está precisando? De informações técnicas. A minha chefe nunca recebeu dizendo, se você publicar, se você apagar aquela atividade, vai ser excluída. Isso nunca chegou para a chefia. Não é esse tipo de informação que chega para a chefia, mas é esse tipo de informação que tem que chegar para os assessores. Nós estamos aqui na base, Thiago, é o tempo inteiro atendendo esses professores. E aí, de repente, um dia você diz, não pode. O outro dia você diz, pode. Hoje você diz aqui, você respondendo, você respondeu várias vezes. Pode editar? Não, mas só pode editar a configuração. Então, não fica claro. E o que não dá, você não tem noção. Eu acompanhei a tua live semana passada, e aí eu vi o que você, a sua sugestão para ensinar para os professores. Aí eu paro e penso, será que ele tem noção do nível dos professores? O professor não consegue nem acessar o Class 1. Então, assim, nós precisamos ter uma informação diária, orientação diária do que está acontecendo. A gente não pode descobrir no teste. Então, eu me sinto privilegiada porque você me atende, tudo que eu peço para você, você me atende. Mas o que eu peço para você são os erros que estão acontecendo comigo. Então, tem que acontecer para eu te pedir. Tem que acontecer e eu vou te pedir. Entendeu? Então, o que eu teria? Eu acredito que se eu tivesse orientações, eu não teria orientado os meus professores de forma errada. Eu entendo que a tecnologia vai surgir um monte de imprevisto. Vocês aí na SED precisam conversar. Os departamentos não está chegando na chefia. Cada departamento está enviando uma instrução diferente. E aí fica todo mundo muito perdido. E a CRTE, gente, olha, um momento como esse, nós não tivemos um contato. Nada, é como se a gente não existisse. Até vocês colocarem que a nossa função seria trocar senha. Quem dera eu tivesse só trocando senha, né? Eu trabalho 15 horas por dia para estar atendendo esses professores. E aí eu olho a fala de vocês, parece que nós não temos importância nenhuma. Aí você vem mostrar esse Class 1, que todo mundo já domina, nós queremos orientações, nós queremos fazer parte, nós queremos ajudar os nossos professores cada vez melhor. Nós tivemos que criar grupo da CRTE para conseguir compartilhar informações entre os assessores, porque nós não temos da coordenação. A coordenação parece que não tem noção do tamanho que é essa equipe. Você disse que trabalhou como assessor, então você deve imaginar, você já passou por isso, essa equipe achou, menino, você tem uma equipe toda na mão aí para explorar. Então, vamos dar mão, vamos trabalhar como equipe, nós precisamos trabalhar como equipe, nós precisamos de você nas suas orientações. E, com certeza, quem vai ganhar é o secretário, é o governador, são os nossos professores, são os nossos alunos. Porque todo dia é uma novidade. Por exemplo, ontem eu perguntei, você falou do formulário. Aí, logo veio a Eliana com uma instrução que, a hora que eu li, eu falei... Ela não entendeu o que era, entendeu? Então, a tecnologia, não é assim, não repassa, porque não é assim essa situação. Então, se não tem segurança, se não sabe como que vai ser, por que essas orientações estão chegando aqui na base? Claro que não vai fazer uma captação de presença por formulário, cada formulário de uma atividade. Agora, por que chega? Então, estrutura melhor isso, para depois repassar, sabe?
E nós precisamos da ajuda de vocês, sério mesmo, a gente precisa de informações. Mudou? Ó, a partir de hoje, é possível editar? Lá no grupinho, pessoal, ó, hoje pode editar, não pode excluir, não pode isso, pode aquilo, vai ajudar a gente pra caramba. Porque nós, assessores, a gente tenta se ajudar, mas às vezes passa 2 dias, a gente não conseguiu nem no grupo lá compartilhar as nossas experiências, nossas formações, o que você respondeu para cada um. Tá? Então, assim, é um grito de socorro. A gente precisa que você repasse informações diárias para a gente do que está acontecendo. Não vai para a chefia. E a minha chefia nunca recebeu, e acredito que nenhuma recebe essas informações técnicas. Pelo contrário, eles nos cobram, né? Então, está acontecendo isso, está tendo problema. O que está acontecendo, gente? Por que não funciona? Então, as turmas não tem ainda, tem 1%, é 1%. Então, não coloca que é dia 30. Então, não dá para ficar dando prazo e aí todo dia as pessoas reclamando, que não tem ainda aplicativo com problema. Então, amigo, olha, eu agradeço de coração porque você me atende muito e eu te encho muito o saco, porque eu preciso. Mas eu acho que você poderia resumir isso lá no grupo, se você não quer que a gente fale ali no grupo, mas que você passe as orientações ali no grupo, compartilhe com a gente, que vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui. É que assim, Simone, todo o nosso time aqui, que não são poucos, são quase 15 pessoas, nós estávamos focados em fazer o levantamento do EAD, né, que caiu sobre as nossas costas. E quem estava fazendo o atendimento não era nem nós, era outro departamento. Então a gente tinha que, na verdade, passar informações para eles e eles repassarem. E a gente percebeu justamente que isso não está funcionando. E aí, a partir daí, nós fizemos essas reuniões e tivemos essas determinações. Então, a partir de amanhã, nós vamos ter uma reunião diária todos os dias, tá? Justamente para fazer essa troca de informação e justamente para vocês serem atualizados. O que eu quero deixar muito claro aqui, gente, que eu não estou prometendo que as diretrizes não vão mudar, porque nós estamos ainda numa fase de amadurecimento, tá? Hoje nós estamos testando algumas coisas, então, por exemplo, nós já testamos, isso pode ser uma solução. Então, o aluno, ele acessa lá o formulário e na primeira atividade, ele clicando, ele vai ganhar presença, tá? Nós temos um trabalho muito importante a partir de agora, que isso vai também cair sobre as costas da CRTE, que é a formação desses professores, o acompanhamento, porque tudo que está sendo gerado de impasses, esse grande volume de atendimento, na verdade, a maior parte deles é causada pela falta de informação do usuário, né, que nunca usou, e a gente está fazendo isso a toque de caixa, né, praticamente. Então, Simone, a partir de agora nós vamos ter esse canal aberto, da CRTE diretamente com a nossa equipe aqui, certo? Então nós vamos fazer uma reunião por dia, pode principalmente nesse momento de crise, para fazer esses alinhamentos, tá? Eu queria só deixar bem claro que o professor, ele pode, tá, apagar, se ele quiser, ele vai apagar a atividade, tá? Eu estou dizendo que nós precisamos orientá-lo a editar a atividade, a configurar a atividade, mas se ele quiser apagar, ele pode apagar, tá? Não precisa falar para ele não apagar, né? Se ele quiser apagar, ele pode apagar. Ele é o chefe do processo de ensino, tá? Tiago, você falou da configuração ali. Muitos alunos não conseguem responder pelo celular porque ele faz a troca da conta raiz. E o próprio formulário da sede, ele estava liberado. E aí funciona. Agora começaram... muitos formulários estão configurados para aceitar só da @escola, dá acesso negado geral. E aí a gente está dificultando, eu já falei isso com você no particular, a gente está dificultando o aluno que está ali fazendo, porque ele não consegue trocar a conta, principalmente no celular. No computador funciona legal, mas no celular, linkou ali no formulário, ele troca a conta e o aluno não tem acesso. E aí agora, mais uma vez, você está dando ali as instruções para manter o @escola, né? Restringir para o @escola. Então é algo a mais que a gente vai ficar batendo. É assim, Simone, o que acontece? Se eu não restringir para o @escola, então, né, o que é restringir para o @escola, né? É vir aqui e colocar restringir aos usuários do @escola. Imagine só que a API ela vai pegar essa informação
e vai gerar dessa informação a presença do aluno. Aí o aluno usou um outro e-mail que não é o @escola. Porque para eu resolver o problema do aluno, é melhor eu mexer com o usuário. Falar assim, olha, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar a usar o celular e a trocar a conta. Porque senão eu posso interferir na API e posso interferir, por exemplo, na presença desse aluno. Por isso que eu preciso... Mas aí vocês vão vincular a presença com um formulário, né? Aí realmente usar uma ferramenta que não... Bom, eu acho assim, os alunos, Thiago, estão ali na sala e eles não vão conseguir resolver as atividades. É um monte de gente com acesso negado. Agora, uma coisa que aconteceu, Simone, que é a partir... Porque todas as reclamações que chegam pra gente, nós damos uma solução. Eu atendo todo mundo no privado, né? Às vezes tarde da noite eu atendo, procuro a chegar a uma resolução. Só que nós também percebemos, por exemplo, que algumas atividades foram postadas erradas. Então, por isso que talvez alguns não tenham acessado ainda. Mas a gente precisa, Simone, nesse momento inicial, a gente precisa forçar o cara a usar o @escola. Porque todos os dados que eu vou trazer depois para o RCO dele partem do pressuposto que ele usa o @escola. Se eu deixar ele fazer qualquer outra coisa sem o @escola, eu posso ter um problema seríssimo lá na frente de dados. E aí envolve aprovação, reprovação, nota do aluno, né? Assim por diante. Mas olha, como você se contradiz agora, então não é o professor que é o protagonista, porque no dele não vai ser vinculado isso. Então, gente, eu não consigo. Eu vou te confessar que a minha orientação é para que todo mundo tire, porque é o dia inteiro aluno que não consegue, acesso negado. Eu vou ter que mudar. Quando o professor cadastrar a atividade dele, ele vai ter que utilizar esse mesmo critério. Tá? Ele vai ter que utilizar esse mesmo critério. Mas sobre professores, nós vamos ter uma formação específica, porque daí a gente vai falar da formação que vocês vão replicar na ponta. Tá? Mas aí é uma outra situação. Tá? Mas todo mundo precisa usar. Se a gente permitir que use um que não seja @escola, nós matamos o projeto. Mas você tem consciência da dificuldade no celular, estou falando, ele está dentro do Classroom. Primeiro que o aluno, ele acredita que ele está usando a @escola, porque ele está dentro do Classroom, a @escola. A hora que ele acessa o link, muda a conta automaticamente. Então, esse é o problema. Então, para o aluno, ele vai bater o pé dizendo que ele está no Classroom, que ele está usando a @escola. Mas, se essa instrução, tudo bem. Mais alguém, pessoal? Eu queria falar um pouquinho. Posso falar, gente? Assim, todos esses problemas, a gente está percebendo que é formação mesmo. Você já falou da questão da gente dar esse atendimento. Só que assim, Thiago, de novo, vou pedir o que o pessoal já está falando e o que você já se propôs a fazer, de que a gente tenha essa informação em cima do lance e de forma organizada. De repente, fazer um repositório onde a gente possa buscar de forma rápida os tutoriais que vocês já fizeram, as orientações que já foram dadas, e não ficar caçando dentro do WhatsApp que vocês mandam para a gente. Por quê? Porque, como você mesmo já viu, o fluxo de trabalho da gente vai aumentar e muito. Essa coisa que a Simone falou, eu até poderia fazer uma parte também falando assim, se até agora, a partir dessa semana que começou em caráter de teste, a presença, não seria interessante primeiro colocar a formação para o aluno, disponibilizar isso de forma que todo mundo entenda como que faz para trocar, como é que faz para logar, verificar se você está postando com o teu @escola ou com o Gmail, para depois fechar esses formulários, porque senão a gente está fazendo com que os nossos usuários fiquem com raiva e não queiram fazer as atividades. E aí, assim, eles vão ter que fazer, é lógico, mas vão fazer com raiva. Assim, a questão, mais uma vez, da informação, né, a gente vai tratar isso sim com vocês agora, bem de pertinho. A respeito do fechamento do formulário para usar a escola, assim, olha, eu não vejo uma outra alternativa. Agora, o segredo, André, em tudo isso, realmente é na formação do aluno e do professor, na formação do usuário, que nós não temos. Nós não tivemos, isso não foi feito até o presente momento, né? E isso agora que nós vamos começar a fazer. Agora, essa foi uma decisão que o Renato tomou,
e ele fala isso, inclusive para a imprensa, ele fala o seguinte, olha, eu podia não fazer nada e esperar construir tudo isso, ficar 20, 30 dias construindo, ou poderia lançar alguma coisa, porque uma coisa importante é que nesse momento de pandemia, essas aulas, essas atividades, elas criam um conforto socioemocional para as famílias, né? Então eu poderia tentar atender e depois ir tentando trocar a roda conforme o carro estava andando. E a opção foi essa, tá? Então a gente não tem o que fazer, a gente precisa seguir a determinação dele e, como eu te disse, a gente precisa ter critérios bem estabelecidos, porque mesmo que eu não consiga pegar a frequência hoje, eu vou pegar lá na frente, né? Então eu preciso ter essas regras, isso a gente chama de regras de negócio, né? Essas regras de negócio, elas estejam todas alinhadas. Então, assim, de fato a gente não consegue mexer nisso. Agora, você tem toda a razão que a gente precisa de mais informações. Atacar a TV, atacar os aplicativos, fazer mais comerciais, mais orientações e assim por diante. Ô, Thiago, eu posso colocar rapidinho? Deixa eu terminar, só rapidinho. Eu só queria dizer para você que eu, pelo menos, e acho que meus colegas também, a gente entende que esse é que nem aquele moonshot que eles falam. A gente lança, mas a gente sabe que vai ter que ter muitas adequações no caminho. Acertou aqui, mantém. Não acertou, a gente altera. Então, a gente sabe disso, porque é novo para todo mundo. Né? Para vocês, para a gente, para as escolas, para as famílias, para todos. Oi, posso falar rapidinho? Então, eu assim, só quero falar, né, um pouco aí com vocês, dizer que eu concordo plenamente, né, com a Simone, com a Andréa, e nós já estamos bastante tempo aí na CRTE, né, no movimento aí de formação com os professores, etc. Mas assim, dizer que no último ano, né, 2019, esse ano, a gente acabou virando resetador de senha, né, praticamente. E pedir para o Thiago aí, né, resgatar isso com a chefia nossa. Eu hoje no núcleo, por exemplo, faço diversas funções, mais agregado à CRTE, né, então assim, nesses momentos de turbulência, acaba sobrando tudo para mim. Eu cuido também do presente na escola, então, para você ver como que é complicado, né, eu sei que estão fazendo testes no ambiente de produção, mas uma informação a mais que é colocada já gera assim, um conflito muito grande. Porque só esse campo aí do formulário para colocar a presença, já surgiu assim, várias informações, o pessoal do presidente da escola fala uma coisa, vocês falam outra. E é assim, é importante que a gente tenha todas as informações filtradas, canalizadas, que venham por meio de informativo, escrito. A gente sempre recebeu isso sempre foi muito importante para dar a diretriz para a gente, né? Afinal de contas, a gente aqui na ponta, a gente executa o que a CED propõe, certo? Só que nesse ambiente de teste que está fazendo e que já está ocorrendo, né, que é um ambiente de produção, nós ainda temos a sorte de já estar dando formação com o @escola para os professores desde 2016, e digo que foi uma pena isso ter acabado no ano passado, né, e assim, ter até surgido a proposta de não criarem mais contas @escola, e a gente vê que o momento, na verdade, né, esses problemas de usuário, eu nem culpo o usuário, porque o usuário nem teve a formação, né, então assim, seria muito interessante que nós tivéssemos realmente um processo de letramento digital dos nossos professores, nas nossas escolas, para os nossos alunos, porque a gente sabe que a maior parte dos problemas está, assim, no uso que o usuário faz do computador. Ontem uma professora ficou estressada porque ela não conseguia fechar a tela inicial lá do Google Docs, que ela tinha acabado de usar, então aparece aquela telinha inicial dando instruções de primeiro uso, ela não conseguia fechar. Por quê? Porque tinha um zoom na tela dela lá, e ela não sabia fazer isso. Então, assim, a gente está pensando, até o pessoal da GetEdu, quando vai falar lá da formação, colocar rubrica ali na avaliação, então, assim, a gente precisa mais do básico, sabe? Os professores, na verdade, precisam mais do básico. E esse grupo, como a Simone colocou, realmente é muito qualificado, Thiago. E a gente precisa trocar mais informações entre a gente, né? Então, assim, a gente precisa saber, por exemplo, agora o professor, todas as atividades que ele criar, ele vai ter que criar um formulário para colocar o campo de presença ali, ou ele pode criar uma atividade sem criar um formulário.
Então, assim, são essas situações que a gente acaba se batendo muito aqui, geram um estresse, às vezes, desnecessário, como essa mudança de informação, por exemplo, e a gente pode criar um tutorial, a gente pode fazer um monte de coisa. Só que se a gente falar uma coisa ali no tutorial, na reunião que a gente falou, e aí depois vem uma outra informação da sede, isso desmorona o nosso trabalho. Parece que a gente está remendando as coisas. Então, assim, é super importante, eu gosto de frisar, super importante ter a diretriz e vir as informações primeiro para a gente. Porque senão vai chegar para a minha coordenadora da equipe, que agora faz parte da equipe, então vai chegar para ela uma informação, o pessoal do presente da escola está me mandando uma outra informação, aí vem o pessoal da EJA, da Educação Especial, querendo saber quanto que vai entrar professor ali, professor sem turma, etc., e cada hora vem uma informação, diz que é automático, e aí agora não, e daí os professores que vão ter que ser convidados. Então, são essas situações apenas que eu gostaria de colocar aqui, e dizer que sim, a gente está super à disposição, a gente é super animado, e a gente tem trabalhado aí mais de 8 horas por dia. Perfeito, Luiz. Nós vamos, então, ter esse compromisso. Eu sei realmente do trabalho de vocês. E agora nós vamos também trabalhar para esse resgate, não só da CRTE, mas também de alguns outros departamentos que ficam sobre nosso guarda-chuva, para que isso aconteça, tá? Para que aconteça um resgate, uma valorização dos profissionais. Isso não é muito fácil, né? Tem algumas chefias, por exemplo, que nem CRTE tem. Eles não entendem que a educação do futuro é a educação com base na tecnologia, e eles acabam, dificultando, às vezes, algum trabalho. Nós teremos um processo de recredenciamento também da CRTS, porque algumas chefias têm reclamado muito, então a gente vai fazer também esse processo para as chefias, para que eles tomem algumas decisões em relação a isso. Mas a informação vai chegar para vocês e vai chegar por escrito, tá? E vai chegar por escrito, tá certo? Thiago, tem uma questão, Thiago. Eu não gosto muito de, às vezes, ficar mandando, assim, as orientações direto para a chefia, porque eu já apanhei bastante, acho, de vocês, porque alguns de vocês não gostam. Eu acho que a gente manda para a chefia, dá a impressão que a gente está cobrando alguma coisa da chefia, a chefia acaba batendo em vocês. Isso reflete na gente. Mas se vocês quiserem também, se vocês veem isso uma necessidade de eu estar repassando a informação tanto por escrito para vocês, como para as chefias, também posso fazer isso. Eu, particularmente, não gosto. Uma coisa importante, Luiz, que você falou e a Andréia também falou, nós temos uma página, que nós estamos montando ela já está bem construidinha, mas tem muito mais coisa ali, que é um FAQ, que é um sistema de informações rápidas, que eu acho que vocês podem fazer isso pela gente também, sabe? De criar algumas perguntas que vocês estão vivendo no dia a dia, como vocês estão solucionando isso. Ao invés de postar apenas no grupo de vocês, compartilha comigo e a gente sobe isso para o FAQ. Né? Então fica um lugar concentrado das informações, tá? Outra coisa também que nós vamos ter um repositório de informações nossa, né, da CED com a CRTE, também para que vocês não fiquem perdidos na hora de buscar algum infográfico, alguma informação textual, alguma coisa assim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Thiago, eu tenho uma questão, Thiago. Leandro, de Curitiba. Oi, Leandro. Posso? Então, primeiro assim, né, eu quero só reforçar mais uma vez, você comentou agora, né, que tem núcleo que nem CRTE tem. Não tem porque faz 2 anos, né, que a gente está largado, né? Aqui em Curitiba, a nossa CRTE quase morreu. Só não morreu porque a gente fez um trabalho imenso de resistência. Por quê? Porque nós não tínhamos demanda, não tinha formação, não tinha curso, e aí a gente começou a abraçar outras coisas, né? A gente cuida de presente na escola, de comunicação, a gente faz de tudo um pouco. Então, a CRTE está 2 anos abandonada, né? Sem formação, a gente não tem, o Clécio, a gente fez um trabalho bacana, morreu o trabalho de formação do @escola. O @escola, você mesmo disse pra gente que ia morrer. É uma fala tua, tá gravada aqui, né? Que o @escola ia ser deixado de lado por uma coisa mais moderna. Então agora a gente viu que, né, o @escola é extremamente importante, né? É uma ferramenta muito, muito, muito útil. Mas enfim, né? O meu problema agora é assim.
eu tenho uma questão bem pontual aqui no núcleo, que acontece, não é pontual, acontece com frequência. Hoje, por exemplo, eu acabei de receber de novo uma cobrança de uma diretora falando, e o @escola do professor tal? Não foi criado ainda, eu entrei no RH-Sede, não tem o @escola do professor falando de tal. Eu mando e-mail para todo mundo, eu mando e-mail para a CTE, eu mando mensagem para todo mundo, e a resposta automática é, dependendo de quem responde, os e-mails são criados automaticamente a cada 24 horas, ou os e-mails são criados automaticamente a cada 48 horas. Faz 15 dias que esse professor está que não tem @escola. Ele é professor desde o ano passado, o contrato dele não encerrou, o contrato aberto desde o ano passado. Então faz um ano que ele não tem o @escola e não foi criado ainda. Aí eu mando a solicitação de criação e me respondem, o e-mail é criado automaticamente a cada 24 horas. Então assim, é uma situação difícil, porque eu já não sei mais o que responder para a professora. Outra questão, eu peguei 2 casos aqui já que são bastante importantes, fui orientado a mandar para o CAS, mandei para o CAS e é óbvio, faz 15, 20 dias e não tem resposta. Um professor e um aluno, são 2 casos iguais, professor e aluno que os 2 têm o mesmo @escola. Consultei no SERI, consultei no RH-Sede, consultei em tudo quanto é lugar, com RG, com CGM, tirei print, mandei, mesmo @escola. O que acontece? O professor entra com a @escola que ele julga ser dele, abre a turma como se ele fosse aluno. Então, a gente tem esse problema também. Já mandei para o CAS e não tem resposta. O CAS não responde. Eu já desisti do CAS. O CAS eu nem indico mais para ninguém, porque não há resposta. O CAS nunca responde, né? Então, a gente precisa de um canal de verdade que funcione para a gente poder tirar essas dúvidas. A gente faz o teste. Todos os casos que eu encaminho, eu entro, eu olho, eu peço a senha. É um parto olhar, tentar acessar a conta de um aluno, por exemplo, porque depende do aluno estar online para eu perguntar para o aluno qual é o código que apareceu no seu celular, clica no número tal, às vezes fica meia hora só para conseguir entrar. Então eu entro, eu olho as turmas e não tem, assim, muitos casos de alunos que não tem turma nenhuma. Aí eu acho que será que o aluno apagou as turmas dele, mas se o aluno apagar dele, né, não tem lógica. Então assim, e tem um outro caso também, eu não sei, muita gente reclamando que faltam aulas na plataforma. Tem a aula 1, a aula 2 e a aula 8. A 3, 4, 5, 6 e 7 sumiu, não tem. Nunca apareceu. Hoje, uma professora reclamou que de arte não tem aula nenhuma postada na plataforma dela. Aí eu falei, eu oriento, veja com os outros professores da mesma disciplina. Eles falam que para os outros professores está ok. Então, eu não sei o que acontece. É muito difícil para a gente estar acompanhando, estar acessando a conta do usuário. Eu não sei se tem que ter uma outra forma, entendeu? Não sei se como super administrador tem uma outra forma de ver isso, porque é muito, muito, muito complicado para a gente conseguir acessar a conta do usuário com a senha e o e-mail do usuário, porque depende do usuário estar online, e nem sempre eles estão online, ou nem sempre ele tem a habilidade para dar o acesso que a gente permite, né? O meu celular, por exemplo, quando eu coloco lá para tentar receber o código de alguém, quando pede lá o celular, eu já bloqueei meu celular, porque eu já tentei tantas vezes acessar que meu celular já está bloqueado pelo Google. Eu já não consigo mais acessar a conta de ninguém, não consigo ver a conta das pessoas. Então aí dificulta, a gente pede print, mas o print vem de uma forma ruim, eu peço de novo, e isso tudo demora muito. E esse demorar muito faz com que os usuários se desestimulem, né? Professor, aluno, a gente tem um índice baixo de aluno acessando, e se a gente demora para dar o retorno, diminui mais ainda. Então a gente precisa de um canal de comunicação, e eu preciso de uma resposta para essa questão do @escola, de professores que ainda não têm o @escola e já faz tempo e não foram criados ainda. Então tá, esse é um dos motivos da gente estar mudando o formato de atendimento, tá? Só que assim, ainda nós temos alguns entraves, certo? Vou explicar algumas coisas aqui sobre o que você falou, mas nós ainda temos alguns entraves, então nos próximos dias isso ainda vai continuar, tá? Então tá, o e-mail ele é gerado automaticamente, certo? 24 horas, rodou a noite ele é gerado, tá? Nós temos hoje no estado 61 casos de professores sem o @escola. Nesses casos, nesses 61 casos, a equipe técnica me prometeu que amanhã estará resolvido. Por que não é tão fácil como se parece gerar um e-mail? Porque gerar e-mail a gente gera. As senhas minhas de super admin, da minha equipe aqui, todo mundo gera e-mail. Só que por que não é tão fácil? Porque quando não gera, é porque ele tem alguma pendência em algum sistema, seja no SERI, seja no RH. Esses 61 professores, eles estão com pendências no RH. Eles estão sem CPF no RH. Então, a gente não pode criar simplesmente um e-mail. A gente tem que
mexer com o sistema do RH, o RH passa por auditoria, e aí então a gente gera o e-mail para esse professor, e aí então é criada a sala dele, ou assim por diante, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando um pouco o formato de atendimento para fazer com que a equipe da CTE, né, a equipe da CED, da CTE, ela consiga fazer isso. Hoje a gente não faz. Hoje, se eu falar assim para você, ó, me passa agora aí quem é o professor, porque eu vou resolver o problema dele. Não faço. Eu dependo de mais 4 pessoas para conseguir fazer isso. Então, essas 61 pessoas que nós identificamos, amanhã a gente cria a senha dessas pessoas, certo? E-mails iguais. Isso pode acontecer entre professor e aluno? Pode acontecer. E aí para mudar isso, como eu te disse, não depende só da gente, tá? Então, mas nesses 2 casos aqui, nós estamos criando uma situação aqui dentro de casa, para que a nossa equipe aqui da CTE possa resolver isso, tá? Hoje nós não podemos. Não é uma questão de que não quer, a gente não pode, a gente não consegue resolver isso, tá? Então, isso a gente vai resolver isso. Esses 61 professores, e provavelmente esse seu professor deve estar lá no meio, que nós identificamos, vão ser criados até amanhã, vai estar regularizado. Depois a gente vai passando outro pente, mas quando isso acontecer de novo, provavelmente na semana que vem ou na outra, aí a gente consegue resolver aqui dentro da CTE sem depender de mais ninguém, tá? Aí, outro problema que você relata em relação às aulas que estão em falta, tá? Então, o que acontece? Para gerar uma aula, você tem que, é um processo muito longo. Então, hoje nós estamos privilegiando postar as atividades do dia. Então, o pessoal está postando a atividade de hoje, que vai cair amanhã, no Classroom dos alunos. E com isso ficou um gap, ficou um buraco para trás, né? Das pessoas ali, das atividades que não foram postadas a tempo. Elas serão postadas? Serão. É só pedir para aguardar. Mas é uma questão de mão de obra mesmo. Faltam pessoas para gerar esse conteúdo para ser postado. Então, tá lá postado, aula 1, aula 2 vai para aula 8, tem 5 aulas ali no meio, essas aulas serão postadas. É só ter um pouquinho de paciência, porque a gente não consegue produzir numa velocidade tão grande. O que nós estamos privilegiando? A aula do dia. Então, postar hoje o que vai ser publicado amanhã. E aí amanhã, se sobrar tempo, a gente posta outras coisas, né? Posta o que está atrasado também. Mas o que está atrasado vai ser colocado em dia. Não, perfeito. Só para finalizar aqui, concluir esse nosso pensamento aqui em conjunto, eu penso assim, Thiago, não querendo ensinar ninguém a trabalhar, né? Mas eu penso que poderia ser feito, eu acho que talvez essas reuniões de 15 minutos, eu acho só que vai mais de 15 minutos, é óbvio, mas de repente poderia vocês lançarem um boletim de informação diário, dizendo, olha, hoje o que está acontecendo, o que está programado para acontecer, e no final de tarde podia devolver para a gente, olha, o que aconteceu, o que deu certo e o que não deu, porque perfeito as aulas, eu entendi muito claramente, mas os professores que me perguntavam, até então eu não tinha essa informação, eu fico para eles, não sei, vou verificar, só que eu vou verificar e a gente não conseguir devolver a resposta é muito frustrante. A CRTE, eu imagino que seja para as 32 CRTEs, a gente não gosta de deixar uma pendência, a gente quer resolver. Eu estou com 550 mensagens no meu WhatsApp de professor, aluno e pai, e assim, por que não está tudo respondido? Porque não é só olhar e dizer sim, ou só resetar uma senha, é caso que eu tenho que entrar em contato com a Celepar, eu tenho que fazer reset, eu tenho que buscar informação, eu tenho que ver o tutorial, então demora para atender. Então, fazer uma devolutiva, um boletim diário de informações dizendo o que está acontecendo, o que não aconteceu e o que vai acontecer e o que não aconteceu, entendeu? Um de manhã e um à tarde, para a gente poder orientar o professor, para o professor não ficar sem a resposta, para o professor não ficar no aguarde. Esse caso dos professores, dos 61 professores, entendi, perfeito, só que até então, até hoje, eu não tinha essa resposta. Até hoje, a resposta era, a cada 24 horas o e-mail é criado automaticamente. Aí eu falo isso para a diretora falou para mim, mas faz 15 dias que eu pedi,
falo para ela, vamos ver, eu vou perguntar de novo. Aí eu mandava um e-mail, eu mandava no WhatsApp, a resposta é, a cada 24 horas é criado automaticamente. Aí eu fico sem resposta. Então, passe os casos, a gente entende, é melhor eu dizer para o usuário, olha, tem uma pendência no RH, está sendo verificado, do que um simples aguarde. O aguarde não dá mais. Os professores estão num nível de estresse por conta das dificuldades, que o aguarde já não é mais suficiente. O aguarde faz com que a gente seja ofendido. Eu já fui ofendido várias vezes via WhatsApp. É palavrão, é xingamento, é ofensa de tudo quanto é jeito, porque as pessoas estão muito nervosas, porque elas querem acessar, elas querem fazer, e o sistema está travando elas. Então, se eu tiver uma informação concreta, mesmo dizendo, olha, essa semana você não vai conseguir porque tem problema no seu cadastro. Pronto, a pessoa entendeu, tem um problema no cadastro. Agora, o aguarde não dá. O aguarde faz com que a gente deixe as pessoas mais irritadas ainda. Tá bom? Então, é uma sugestão fazer um boletim, de repente, para a gente estar ciente do que está acontecendo, e um boletim no final da tarde, dizendo o que deu certo e o que não deu, para a gente não ficar pensando, será que deu? Vamos testar para ver se deu. Não, olha, a gente estava dando uma atualização, não deu, a atualização falhou. A gente estava fazendo tal coisa, não deu, não funcionou. E a gente fica ciente e pode orientar as pessoas de uma forma mais clara e objetiva daí. Tá bom? Mas muito obrigado pelas respostas. Está tudo muito claro para mim agora. Tiago, posso fazer mais uma perguntinha bem rápida? Pode. Tem alguma orientação referente ao acesso dos professores que ele tem que ser específico pelo Aula Paraná? Ou não tem problema, ele pode acessar o Classroom pelo computador? Porque, se eu não me engano, chegou uma orientação agora há pouco que fala alguma coisa que vai ser vinculado à presença do professor pelo aplicativo Aula Paraná e o Classroom. Você tem alguma informação referente a isso? Não, assim, a única informação que nós temos é que também eu acho que vocês entendem, né, Gislaine, que vive brotando informações de tudo quanto é lugar, né? É inacreditável. Mas, assim, a informação que nós temos, que é séria, que é real, é que o app Aula Paraná, quando você acessa o Classroom pelo app, você não paga os dados, né? Você tá logado, é claro assim, não paga entre aspas, né? Porque você tem que estar logado da forma correta e tal, né? Agora, se ele for pelo computador, ele vai usar o Wi-Fi da casa dele também, é uma conta que ele já paga todo mês, não vai mudar em nada também, né? Mas ele pode acessar por onde ele quiser. A princípio, Gislaine, a questão da presença do professor, ele está vinculado à sua atividade dentro do Classroom, tá? Ele pode estar, por exemplo, postando uma atividade mediativa, onde ele está mediando a aula que está sendo passada na TV, e ele está assistindo na TV e passando a atividade pelo Classroom. Então, sem nenhum problema. A presença dele está muito mais vinculada à atividade que ele realiza dentro do Classroom. Ah, tá. É que chegou uma orientação da CED que substitui a 1026, é 1259 agora, né? E num dos artigos ele fala sobre o acesso pelo Aula Paraná, e daí aí ficou naquela dúvida e começaram a ter dúvidas o pessoal aqui do meu núcleo, sabe? Então, não tem problema, ele pode acessar o Classroom pelo computador, não precisa ser necessariamente pelo aplicativo. Isso. Amanhã nós vamos ter uma formação, que eu vou, para passar algumas senhas, para fazer algumas coisas. E amanhã, bem cedinho, eu vou liberar também para vocês um formulário. E aí, ainda amanhã a gente faz uma reunião, mas aí eu vou ler o que vocês escreverem no formulário. E vou responder as dúvidas ali. E aí algumas dúvidas viram FAQ, vão para o FAQ, e assim por diante, porque para a gente fazer algumas reuniões mais rápidas, mas todo dia. É provável que a gente faça em 2 turmas, ou talvez uma turma só, que eu acho que rola bem. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Tiago, oi? Posso falar? Pode falar. Assim, com relação ao que você falou sobre nós virarmos uma CRTE só. Mas nós sempre fomos uma CRTE só. Desde a época que foi criada a CRTE nos núcleos regionais. Lá em 2006, 2007, 2008, não sei o ano certo que foi criado. Certo? A única diferença que a CRTE tinha é que tinham técnicos pedagógicos
e técnico de suporte técnico da parte física, de hardware, de manutenção, de montagem e manutenção. Entendeu? E sempre funcionou, cara, muito bem. O pedagógico trabalhou muito bem. O que aconteceu em anos anteriores foi que foi desmembrado esses dois assessores, tinha o assessor técnico e o assessor pedagógico. O assessor pedagógico passou a ser da equipe de ensino, deixando o assessor técnico separado com estrutura lá para a DTI, lá para a NI lá, para o Núcleo de Informática e Informação. Então, separou esses dois setores. Aí, o que aconteceu? O pedagógico, em alguns núcleos regionais, a chefia simplesmente extinguiu o cargo, deu vaga para outros, deu importância para outros setores do núcleo e deixou morrer o pedagógico, deixando apenas a parte técnica. Hoje, você falar que agora nós vamos ser um só, eu falo assim, mas nós sempre fomos um só. Graças a Deus, aqui no nosso núcleo de Vaiporã, não foi extinta o assessor pedagógico. O assessor pedagógico permaneceu, a CRTE ainda permaneceu. Embora nós temos a funcionalidade dividida, mas ainda continuamos trabalhando da mesma forma, em união. E é por isso que, graças a Deus, assim, a gente trabalha muito, muito bem em conjunto ali. Mas a gente conhece a realidade de outros núcleos que o técnico e o assessor pedagógico simplesmente foi extinguido e agora que está retornando essa demanda. Eu acharia muito interessante e funcionava muito bem se estivesse as duas funções designadas dentro da CRTE como existia antigamente. Sempre funcionou e funcionava muito bem. Trabalhava em conjunto muito legal. Até porque temos perfis diferentes. Tem pessoas que têm facilidade com a questão pedagógica, trabalham como professor questão pedagógica, mas têm dificuldades com a questão técnica. E se deixar para a chefia designar isso aí, muitos dos casos não vai ocorrer. Entendeu? Então seria interessante vir essa orientação de vocês aí também, com respeito disso. Nós temos, assim, uma equipe da CRTE que trabalha aí, nós temos assessores que trabalham desde 2006, desde quando foi implantado o Paraná Digital, que foi implantada a internet da Copel na escola. Então, tem uma bagagem gigantesca nisso. Temos técnicos e temos assessores pedagógicos excelentes, que dão show nas aulas. Só que tem que dar atenção e vir essa normativa de Curitiba. Então, eu até entendo o seu posicionamento, tá? Acredito, eu sei que vocês, a grande maior parte, 99% de vocês tem um trabalho excepcional, sei disso. Defendo muito muitos de vocês aqui, peço muita coisa para vocês. Só que assim, o que não pode acontecer, e aí é por isso que essas decisões estão sendo tomadas, o que não pode acontecer, por exemplo, eu cheguei num núcleo e tinham 3 pessoas atrás de um computador, fazendo não sei o que, e tinha uma pessoa da CRTE desesperada, correndo atrás de professor, diretor, para resolver problemas de um aplicativo, que é uma função especificamente da CRTE. Ou então, por exemplo, ontem eu recebi 2 ligações de dois chefes do núcleo, 8 horas da noite, desesperado porque os assessores, que se dizem técnicos e não pedagógicos, não queriam ajudar ela no atendimento aos professores. Né? Então, isso não pode acontecer. É o que você está falando. Não existem 2 turmas, não existem 2 departamentos. É um único departamento e todo mundo precisa trabalhar junto. Então, ninguém vai mexer na organização de vocês. Ninguém vai falar assim, olha, o Edcaro, ele é um cara que está aqui desde 2006 e ele resolve todos os problemas de modem, de infraestrutura de rede, ele sobe na escola. Ninguém vai falar assim, não, a partir de agora, amanhã o Edcarlo não faz mais isso, vai fazer a Maria, que a Maria nem conseguir subir, de repente, numa escada sobe. Não estamos falando isso. O que nós estamos dizendo é que os responsáveis pelas demandas é a CRTE.
seja ela pedagógica, seja ela técnica, é a CRTE e todo mundo precisa se envolver. No momento que nós estamos passando a pandemia, o EAD precisa funcionar, a gente precisa tracionar esse EAD, nós precisamos criar uma escala, né, escalabilizar, escalar as ferramentas, todo mundo precisa se envolver. Entendeu? Então, essa demanda, essa fala inicial, depois vocês vão receber isso documentado, isso partiu, inclusive, das chefias. Tá? Então, assim como elas falaram comigo, e eu sou um Zé Ninguém aqui dentro, elas vão atrás da Adriana e falam a mesma coisa para a Adriana. Tá? Eu vou no núcleo e eu presenciei isso no núcleo. E não foi em um núcleo, ou 2, ou 3, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Nós precisamos ter uma metodologia e uma gestão de crise. E nesse momento de crise, a CRTE precisa se engajar. Perceba, e aí eu não estou falando por Edgar, estou falando para todo mundo, e aí é uma visão estratégica de equipe que a gente tem que ter, mas perceba que nós temos 2 grandes problemas que a CED está enfrentando. Nós temos o primeiro problema, que é o acesso. Garantir que todos conheçam e tenham acesso ao aplicativo, às aulas e principalmente ao Google Classroom. O segundo é o engajamento. Porque não é só fazer o acesso. Eu tenho que fazer depois com que esse aluno que acessou uma vez, ele volte 2, 3, 4 e comece a aprender através desse engajamento. Se a gente, enquanto CRTE e CTS, a gente resolver esse problema, porque até então esse problema não estava nas nossas mãos. Agora foi dado para nós, e nós confiando no trabalho da CRTE, nós estamos envolvendo vocês, inclusive, como protagonistas do processo. Claro que nós vamos fazer algumas atividades aqui, vamos, mas vocês serão o centro. Imagina se daqui 15 dias a gente entrega para o Renato um engajamento do dobro do engajamento que a plataforma tem hoje. Quem vai ser valorizado com isso? É claro que tem a questão que o Renato vai aparecer na mídia, o governador vai aparecer lá, mas quem vai ser valorizado internamente? Opa! Somos nós, CTE e CRTE. Então a gente também tem que olhar para esse panorama, perceber que esse é um momento de crise, que esse é um momento que a gente pode voltar a ter aquele valor que vocês estão falando que antigamente tinham, tá? Nós brigamos muito por você. A Clarice está aqui. Vocês devem conhecer a Clarice, porque a Clarice é mais velha que a própria CED, não no sentido de idade, mas no sentido de experiência. Nossa, olha o que eu falei, Clarice, desculpa, te amo, Clarice. Mas a Clarice está aqui. Quantas e quantas brigas, Clarice, que nós tivemos aqui dentro para fazer uma formação presencial com a CRTE? Chegamos a protocolar. Teve gente que até viu o protocolo e depois falou, mas quando vai ser, quando vai ser? E depois a gente não teve tanto apoio assim. Então, esse é o momento do resgate. Mas o resgate não vai vir com discurso. O resgate vai vir quando a gente começar a entregar um resultado positivo e mostrar o nosso valor. Tá? Então, é isso que nós precisamos fazer nesse momento. É nos unir e trabalhar sobre esses 2 meios. Aumentar o engajamento do professor, do aluno, e aumentar a acessibilidade. Tá certo? Então, Ed Carlos, eu concordo no número gênero de grau. Só que, assim, na prática, às vezes, quando a gente foi visitar lá, e as chefias ligando pra gente, sabe, isso pra chefe, inclusive, ontem, eu falei pra ela, falei assim, olha, mas a senhora tá me relatando, eu não posso resolver pra senhora. Não, mas me ajuda, eu não posso resolver pra senhora. Eu não posso ir lá e falar assim, olha, tira fulano, põe ciclano em tal lugar. Isso é um dispositivo da senhora e não meu. Eu posso até sugerir um recredenciamento para de repente trocar uma outra pessoa, mas é a senhora que vai ter que fazer, não sou eu. Porque a sua chefe imediata é a sua chefe do núcleo. Né, o seu subordinado, a chefia do núcleo, que tanto é que alguns de vocês mandaram para mim, por exemplo, aquele documento para eu assinar, para eu validar em relação à pandemia. Eu falei, não, procura a sua chefia, porque é ela que tem que assinar isso, não sou eu. Ela que tem a prerrogativa disso, tá? Então, esse é o momento, e por isso eu conto com vocês, tá certo? A gente fazer um bom trabalho, conseguir aumentar principalmente o engajamento, tá? E aí eu vou né, quando alguém falou da minha experiência como assessor, eu não tenho experiência de assessor no estado, tá, gente?
eu venho de um outro mundo. Eu sou professor do estado, do núcleo de Londrina. Eu tinha 20 horas, né? A Geisla aí me conhece há muito tempo, pode confirmar isso. Eu trabalhei muitos anos para Somos, para a editora Somos. O material didático da editora Somos é meu. E eu fiz assessoria muitos anos pela Somos, e eu venho do mundo de startups. Então eu tenho 2 startups no ramo da educação, já tive uma, vendi, hoje eu tenho mais 2 startups no ramo da educação. E eu fui convidado no final do ano passado para vir e primeiro participar da equipe, e hoje estou à frente dessas equipes. Então a minha experiência é uma outra experiência, eu tenho, né, um outro foco, tal. Não que seja melhor ou pior, porque eu não acredito muito nisso, mas nesse sentido. Então uma das minhas experiências foi na hora de implantar, por exemplo, o Google for Education no sistema Max de ensino, que é o sistema que mais cresce no Brasil hoje. A gente percebeu, por exemplo, que quanto mais jovem, né, quanto mais novo a criança, quanto mais jovem o adolescente, mais a necessidade com os pais essa criança precisa. Ela na atividade em casa, ela precisa da ajuda dos pais. É claro que nós temos que ponderar, porque o ambiente casa, para o brasileiro, ainda não é um ambiente de aprendizagem. E até porque a gente não pode também interferir nesse ambiente casa do aluno. Então, a gente precisa trabalhar muito, muito próximo do pai. Uma atividade que eu vou compartilhar com vocês agora, mas que na verdade amanhã eu também vou bater bastante em cima disso, é que dentro do Google Classroom, deixa eu abrir aqui o meu Classroom aqui, quando aparece aqui em pessoas, né? Ixi, isso aqui não tem ninguém. Aqui, ó. Mas aqui eu não tô como. Quando você clica aqui em pessoas, aqui na frente do nome do aluno, vai aparecer uma mensagem, bem aqui na frente do nome do aluno. É que eu não estou com nenhum acesso agora. E essa mensagem, ela se chama convidar os responsáveis. Então essa é uma ação que a gente tem que bater muito em cima, principalmente do 6º e 7º ano, deles cadastrarem ali o pai, para que o pai diariamente possa acompanhar a atividade. Nós vamos atingir 100% dos alunos? Óbvio que não. Tem pai que não quer nem saber, tem pai que não tem celular, mas se a gente conseguir um aluno, já é alguma coisa, já vai aumentar o engajamento. Tá? Então, amanhã, essa é uma atividade de amanhã, mas eu vou falar melhor dela no nosso processo. Mas essas ações, se elas derem resultado, Carlos, nós vamos ser muito valorizados. Tá? Eu falo enquanto equipe, enquanto todo mundo, isso vai te dar respaldo, isso vai dar oportunidade de eu chegar para a chefe do mundo e falar assim, ó, tá vendo qual que é a importância da CRTE? Sem a CRTE, esses processos não vão andar. As plataformas de educação, Matific, a Lura, Descomplica, a mesma coisa, tá? E eu sei que eu posso contar com vocês. O que eu vou fazer a partir de agora é a mesma metodologia que eu uso com a minha equipe aqui, vou usar com vocês também. Principalmente nesse primeiro momento, concentrar as informações e as ações, e a gente vai mudar esse panorama e vamos entregar um resultado bom pro Renato daqui 15 dias, para a gente garantir essa valorização. E por isso eu conto muito com vocês. Pessoal, então vamos... Uma pergunta rapidinho, pode ser? Pode. Paulo, Thiago, em relação às atividades que você falou ali, que agora o professor, né, ele pode editar atividade e tal, e lá na sala onde está faltando essas atividades, aquelas que não foram postadas ainda pela secretaria, se o professor ele quiser postar a sua atividade ali onde está faltando, ele pode? Olha, o professor, ele pode postar a atividade... Opa, peraí. Abri sim. O professor, ele pode postar a atividade que ele quiser, tá? Independente se tá postado, se não tá postado, ele pode fazer o que ele quiser, tá? Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir aqui a minha tela novamente para te mostrar uma coisa, né? Porque assim, Paulo, o que estava acontecendo? Esse negócio de replicar a mesma atividade estava gerando uma série de transtornos, tá? Então vamos supor que você tem um professor lá que, por algum motivo, às vezes ele mesmo foi mexendo no Drive, ele foi mexendo no Classroom dele e ele acabou apagando a atividade. Então nós temos agora um site, ó, aqui eu estou mostrando um exemplo de língua portuguesa, mas na verdade nós temos
praticamente todas as disciplinas e anos, onde aqui se encontram todos os conteúdos. Então, por exemplo, é a atividade da aula 3. Opa, ele vem aqui, ó, abre numa nova guia e ele coleta o formulário e ele posta para o aluno dele. Tá? Então nesse site vai funcionar como uma espécie de repositório, tá? Não foi divulgado ainda porque ele não está pronto ainda, tem alguns erros, algumas coisas. Nós temos muita demanda aqui nesse período, mas a gente vai conseguir resolver alguns problemas do dia a dia do professor dessa forma. Eu errei aqui, eu quero atividade de volta. Vai lá no site, pega. Esse site sendo acessado pelo app também não paga tráfego de dados, não é o caso, mas não paga tráfego de dados e assim por diante. Mas ele pode postar o que ele quiser, ele deve ser incentivado a postar. Tá? Essa é o principal. Ele tem que postar, ele tem que perceber que o aluno fez, e aí assim ele vai se engajar e o aluno também. Tiago, você tem já uma previsão de mais ou menos quando que vai ser essas reuniões com a gente diariamente? Porque todo mundo tá fazendo lives também com as escolas, sabe? A partir de amanhã a gente começa com isso, tá? A partir de amanhã. Amanhã cedo eu já passo algumas informações e no finalzinho da tarde a gente faz uma outra reunião. Não tão demorada quanto essa. Não, amanhã talvez seja demorada também, porque tem todo um processo de treinamento. Mas depois são reuniões bem rápidas e tal. Tá? É muito importante que a gente se converse, tá, André? Porque quanto mais a gente se conversar, menos ansiedade a gente gera, mais resoluções, mais decisões assertivas nós tomamos, mais resoluções nós criamos. Tá certo? Pessoal, um bom descanso para vocês, tá certo? Grande abraço para todo mundo. Conto muito com a força, com a experiência de vocês. Tá? Esse é o momento que a gente pode voltar a ter aquela garra, voltar a ser valorizado como nós éramos no passado. E qualquer coisa pode mandar aí no meu WhatsApp, tá bom? Um beijo para todo mundo.